Olá, você está no canal da Letraria. Eu sou a Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e hoje eu vim falar para vocês sobre as novas normas da BNT que foram publicadas em novembro de 2018. Se você ainda não está atualizado, você precisa assistir esse vídeo até o final. Para começar, a gente vai falar sobre 5 dicas importantíssimas em relação às referências bibliográficas para os trabalhos acadêmicos, seja um TCC, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Um trabalho que esteja formatado de acordo com a BNT, principalmente na parte das referências bibliográficas, que são as obras que você utilizou e que você citou, com certeza ele vai ser muito mais bem avaliado numa banca, porque um trabalho que esteja fora das normas é como uma redação escrita com uma letra feia, com uma letra difícil de ler. É o que chama mais atenção, a formatação do trabalho e a adequação à BNT. Então, se você estiver atualizado e fizer isso de acordo com as novas normas, você tem grandes chances de ter um trabalho bem avaliado. Então, a primeira dica é em relação aos sinais gráficos, maior ou menor, que eram usados para indicar os links. Então, quando você for fazer a referência de um artigo científico ou mesmo de uma tese, algum trabalho que foi tirado de um link, você tem que colocar esse link, mas você não precisa mais usar aqueles sinais. Você vai colocar disponível em 2 pontos, o link do trabalho, ponto final depois do link, acesso em e vai colocar a data em que você acessou aquele link. Por que isso é importante, ter a data? Porque pode ser que aquele link saia do ar, então é importante marcar o momento em que você encontrou aquele link disponível e fez a leitura do trabalho. A segunda dica também é em relação ao sinal gráfico. Quando a gente usava várias obras de um mesmo autor, na lista final de referências do trabalho, a gente costumava não repetir o nome desse autor e inserir 6 toques do underline e um ponto final, para substituir o nome do autor. Agora essa regra não vale mais. O que você tem que fazer é repetir o nome daquele autor, não importa quantas vezes ele tenha sido citado. Então vamos supor que você usou um autor uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou 10 vezes, você vai ter que repetir o nome dele todas as vezes na lista de referências. A terceira dica é em relação à quantidade de autores. Antes, como funcionava na BNT? Se você tivesse utilizado um trabalho que foi escrito ou organizado por 3 ou mais autores, você deveria usar et al. Agora não, agora com 3 autores você tem que citar os 3 autores lá na lista de referências bibliográficas ao final e também no corpo do texto. Então você tem que colocar o sobrenome dos 3 autores em caixa alta, entre parênteses, quando você fizer uma citação no texto, ou se for uma citação direta intercalada com o texto, você tem que escrever, por exemplo, Silva, Santos e Magalhães e colocar o ano entre parênteses. Na lista de referências ao final, você pode colocar somente as iniciais do nome ou o nome completo. O que importa é que isso seja padronizado ao longo de toda a lista. Então, se no primeiro item da sua lista você colocou Silva, José da, você vai ter que usar o nome completo em todos os outros autores citados na sua lista. Ou, se você começou com a inicial, Silva, J. da, você vai usar só as iniciais dos nomes em todos os itens da sua lista. O importante é que haja uma padronização. Uma dica extra é, na hora de fazer a padronização, você optar por incluir só as iniciais dos nomes, porque em alguns trabalhos fica difícil a gente encontrar o nome completo do autor. Então, se você optar pelo nome completo, você vai ter o trabalho de encontrar o nome completo de todos os autores que você citou. Agora, com as iniciais fica mais fácil de encontrar esse dado. A quarta dica é em relação ao uso do et al. Et al você vai usar agora para 4 ou mais autores e não mais 3, como era antigamente na BNT. Então, quando você citar uma obra que foi escrita ou organizada por 4 ou mais autores, no corpo do texto você vai colocar o último sobrenome do primeiro autor que aparece na obra e a expressão et al. Na lista de referências, é mais indicado que você aponte o nome e o sobrenome dos 4 autores, sejam eles 4, 5, 6, 7 ou 8. Não importa. O importante também é fazer a padronização. Então, se uma obra tem 4 autores e você citou os 4, na obra que tiver 8 autores, você tem que citar os 8.
tem que manter o mesmo padrão nessa lista de referência. Nossa quinta e última dica é em relação às expressões em itálico, entre elas et al, que significa e outros, quando você fizer referência a uma obra escrita por 4 ou mais autores, então você pode escrever o último sobrenome do primeiro autor citado e colocar et al. Ponto em itálico, a expressão em itálico. A expressão S.L também, quando você estiver indicando uma obra que não tem local, então significa sem local, ou a expressão S.N, que significa sem nome. Então essas expressões, a partir de novembro de 2018, segundo a ABNT, têm que ser escritas em itálico. Então, para resumir, essas 5 dicas sobre as novas normas da ABNT. A primeira e segunda são em relação aos sinais gráficos. Você não usa mais o sinal gráfico para marcar os links dos documentos eletrônicos. Não usa mais o sinal gráfico do underline para não repetir o nome do autor, você precisa repetir o nome do autor. A terceira dica é citar todos os autores em obras escritas ou organizadas por 3 autores. A quarta dica é em relação a obras que têm 4 ou mais autores, que aí você pode citar os 4 ou pode usar a expressão et al, citando apenas o primeiro. E a quinta dica em relação às expressões em itálico, et al, SL ou SN. Se você quiser mais detalhes sobre essas novas normas da ABNT, visite o nosso blog, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e acompanhe as novidades em relação às novas normas da ABNT. Um abraço e até a próxima!